Salve, salve galera! Boa noite para quem por acaso já estiver por aqui, o que eu duvido porque eu acabei de dar o play na transmissão, então não posso esperar muito. Mas se por acaso você já estiver nos assistindo na vermelhinha, desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto. Todo local se estiver confortável, tá valendo. O importante é que você esteja aqui conosco em mais um Boteco World of Darkness, que é um quadro aqui do canal para a gente ficar trocando ideia, batendo papo de forma bem informal sobre vários assuntos do World of Darkness, ou se vocês preferirem, Mundo das Trevas. Tanto um quanto o outro também vale. E aqui, hoje dedicado a mais uma sessão de discussão de lore sheets do V5. Para quem não conhece, as lore sheets do V5 é uma nova vantagem agregada ao personagem, que é uma vantagem específica e nova desta quinta edição, que coloca o personagem em alguma trama, em algum pacto, alguma coisa envolvendo no grande cenário de Mundo das Trevas, porque esse cenário tem coisa pra dedéu. E aí eles pegam uma dessas coisas pra dedéu e dão a possibilidade de você colocar o seu personagem nessa coisa pra dedéu. E aí você decide se você se abraça ou não. É vantagem, às vezes nem muito. Mas estamos aqui para julgar isso e até fazer sugestões quando não estiver bacana. Mas antes, deixa eu dar aqui espaço para boas noites, um olá e tudo mais das pessoas lindas que dividem tela comigo. A começar pelo querido Pedro Vaicos. Boa noite, todo mundo. Raga, eu acho que você foi bonzinho quando você falou que às vezes não é tanta vantagem assim. A maior parte das vezes não é, tá, galera? Na verdade, são raros os momentos que elas são de verdade uma boa vantagem. Das vezes salva o quê? Um, dois pontos numa mesma lore sheet. Então, assim, quando salva. Mas a gente tá aqui para fazer esse trabalho por vocês, tá? Para falar para vocês o que salva e o que não. Então, vocês não precisam aí ter essa preocupação, porque a gente faz esse desgosto de ler as lore sheets para proporcionar esse prazer para vocês e essa facilidade. Mas é um prazer sempre comentar as lore sheets, porque por mais que elas façam raiva, não tem nada melhor que dividir essa raiva com amigos, não é mesmo? Então, assim, pelo menos você tem essa parte muito boa aí de estar aqui discutindo esse conteúdo. Tô curioso para ver o que vai sair dessa lore sheet hoje, porque eu não vou dar spoiler, eu vou deixar pra gente chegar nela. Mas, né, espero que quem esteja chegando aí para assistir a gente, seja agora, seja posteriormente, que aproveitem bem o conteúdo, se divirtam com a gente, com as nossas loucuras, os comentários meio malucos também, e que às vezes os nossos insights também possam dar luz de como utilizar umas porcaria que eles produzem de hora em hora. Show de bola! Antes de eu passar para Vivi, quero desejar boa noite aqui para o Iro e para o Fretful. Boa noite, obrigado por estarem nos acompanhando aqui em mais um Boteco World of Darkness. Vivi, está com você. Olá, pessoal, né? Estamos aqui, agora com que a moda que fala nos canais, estamos aqui sofrendo, lendo fichas de conhecimento para que você não tenha que lê-las, né? E pesquisando, olhando material, coletando coisas soltas pela internet para variar, que todo jogador de Mundo das Trevas sofre com isso, para poder entender uma coisa ou outra do sistema, para ver se vale a pena ou não. E como o Vaicos falou, geralmente não vale a pena. Salvo as exceções, a gente consegue salvar, pegar, trabalhar bem. Obviamente, pitacar aqui, né? Tipo, para variar, a gente já estava fofocando desse conteúdo antes. E realmente, vamos ver, porque é um material legal, apesar de ser cria da cria da cria, é quase um sangue ralo nascido do culto dos deuses de sangue. É um suplemento interessante, que
que a gente vai percorrer aí com algumas fichas de conhecimento. E essa é a primeira dele. Estreando finalmente um suplemento novo para a gente fofocar e separar ela nesse boteco nosso aqui. Boa. Obrigado, Vivi. Então, galera, como a Vivi e o Vaico já adiantaram, o nome da Lore Sheet que nós vamos trabalhar hoje é... Inclusive, eu escrevi errado. Depois eu fui ver com calma. Não é a Garganta de Rubi, é o Garganta de Rubi. Por quê? Porque é um clube. É quase que uma boate. Então, como ele diz que é um clube, por assim dizer, um clube VIP, só pessoas autorizadas que conseguem entrar, o correto é dizer o Garganta de Rubi. Ele é a primeira Lore Sheet de 3 encontradas nesse suplemento do suplemento do suplemento. Eita! Eu vou explicar, calma. Quando teve a campanha de financiamento coletivo para viabilizar financeiramente o culto dos deuses do sangue, quando a meta bateu, começou a percorrer as metas extras. E uma das metas extras viabilizadas após foi o Filhos do Sangue, que a gente terminou algumas semanas atrás. Só que a galera se empolgou com o culto dos deuses do sangue, foi metendo dinheiro na conta lá da campanha. E aí habilitou mais um suplemento, que é esse Trails of Ash and Bone, que eu estou traduzindo como Rastros de Cinzas e Ossos. Se estou certo ou não, não sei. Ninguém está me pagando, então eu traduzo do jeito que eu quiser, tá bom? Então, essa meio que a introdutória. Vale dizer que esse suplemento é meio que uma aventura que traz para vocês curtirem um jogo em Atlantic City, nos Estados Unidos. Eu ainda não li o conteúdo direito dessa aventura, mas essa Lore Sheet, ela se encaixa dentro da aventura. Tudo que gira em torno dela é dedicada à aventura. Mas em um dado momento, que daqui a pouco eu vou ler para vocês, ele abre espaço para você adaptar esta Lore Sheet para qualquer cidade que caberia um espaço, um ambiente de apostas. Sim, envolve uma cena de apostas e cassinos na Lore Sheet. Mas antes, vamos ler o que essa Lore Sheet entrega de descritivo. Como sempre, coloco aí à disposição para vocês olharem o texto que eu vou ler para vocês. E o texto descritivo é: a Atlantic City tem uma reputação a sustentar. E para aqueles que viajam para a praia para brincar com as extravagâncias volúveis da Senhora Sorte, não há razão alguma de que a morte precise parar a diversão. Originalmente estabelecido na era da proibição como o único clube de roleta de um membro por uma dançarina popular de calçadão, o Garganta de Rubi tornou-se um covil de pessoas poderosas apostando bem mais do que dinheiro. O rumor é de que o mar bem conhecido faceando o hotel venceu ao longo de uma única rolagem uma noite dessas no Garganta de Rubi. Durante a Segunda Guerra Mundial, o local que o Garganta de Rubi operava foi melhorado para uma fábrica. A fundadora, agora uma mulher rica que passou bem os seus anos de dançarina, planejou alegremente se aposentar e permitir que o clube desapareça nas sombras. Uma membro local de nome Edith Blumenau, não sei se é Blumenau ou Blumenau, fica a gosto de vocês, amava tanto ela quanto o malévolo clube que ela havia demasiadamente construído para permitir também sair da cidade, e fez ambas as instalações permanentes do calçadão. Aí aqui a anotação de observação para quem quiser adotar essa ficha. O Garganta de Rubi é facilmente deslocado para qualquer outra cidade com uma história de apostas ou crime organizado e trocar os lugares de locais opulentos para covis polgueiros. Antes da gente avançar no todo o resto, porque tem desdobramentos que façam entender o porquê dessa descrição, eu devo dizer que é a primeira vez que eu pego uma Lore Sheet que propõe não só o personagem mergulhar, como a
Aventura, mergulhar num ambiente de submundo de apostas. Atlantic City, do jeito que é descrito no conteúdo que a gente vai trazer aqui para vocês, é uma cidade dominada pelo movimento anarco, que tem como ambientes de comum encontro as casas de jogos, aonde a convivência é comum entre membros e gado. Só que as apostas diferenciadas ocorrem tão somente entre os membros, podendo envolver ou não o gado. Daqui tem muita coisa para explorar e é por isso que eles dizem que dá para colocar em qualquer outra cidade do mundo. Vamos começar agora os comentários das pessoas queridas aqui, a começar pelo Pedro. Raga, eu quero fazer um parênteses da tradução que você falou. Eu acho que eu só tiraria o de. Eu chamaria de Garganta Rubi. Garganta porque Rubi. eu acho que é só o nome do Aham. lugar. Eu acho que a Garganta Rubi ainda vale, porque pode ser a casa de apostas, a casa Aham. de jogos Garganta Rubi, então o artigo ali tá ok. Eu gosto do cenário dessa lore sheet, eu gosto do cenário dessa aventura. Vale dizer que o Trails of Ash and Bone é um compilado de aventuras, tá, gente? Então, essa lore sheet, ela é não exclusiva, mas ela é relacionada à aventura que chama The Family, a família. A gente vai ter outras aventuras dentro desse livro, incríveis. Todas elas são super ricas. Eu acho que, vamos lá, que eu tô falando um negócio que eu falo muito raramente nesse canal. É um conteúdo criado extremamente rico em personagens e em introdução e detalhes. Eu fui ler um pouco do cenário, acho que a gente vai passar um pouquinho por ele, sobre Atlantic City, que é colocado dentro da aventura The Family, dentro do livro mesmo. Não fui pesquisar fora e não senti a necessidade de pesquisar fora, porque esse livro ele não só me fala como é Atlantic City, ele fala como é Atlantic City do mundo das trevas, e aí ele vai me falar como são os vampiros de Atlantic City de cada seita e os domínios de Atlantic City que são importantes para a aventura. Então, assim, isso a gente não vê, tá? É um conteúdo muito raro de ser criado, principalmente de forma terciária, para um suplemento de vampiro, tá? Então eu acho que ele é um livro que vale a pena a gente dar uma chance. Segunda coisa, eu acho que essa anotação, essa observação que ele faz, foi o que mais ganhou um pouquinho do meu coração enquanto eu estava lendo, que ela é uma lore sheet ligada a uma aventura pronta, mas ela não é uma lore sheet exclusiva de uma aventura pronta. Se você quiser levar o Garganta Rubi para sua cidade, leve, e é super fácil de levar. Você só precisa pensar como que é o universo de apostas e de jogos de sorte dentro da sua cidade. E a partir daí você coloca o Garganta Rubi como ele funcionar. Então, não é um estabelecimento tão improvável ou tão impossível de ser transferido para sua aventura na cidade que você quiser, tá? Principalmente, e aí eu vou falar isso agora, que é uma coisa que eu pensei muito lendo, principalmente aqui no Brasil, onde jogos de azar são ilegais. Isso cabe tão belamente, porque os jogos de azar já acontecem em lugares soturnos. Imagina os jogos de azar que envolvem vampiros ainda. Então, assim, é uma lore sheet que eu acho que vai trazer... Se ela não trouxer riqueza a ponto de você incorporá-la na sua história, ela traz inspiração de como gerar um cenário, igual o Raga falou, de apostas, e um cenário até de um universo ilegal dentro da cidade, sabe? Então, como nem tudo é perfeito, eu sinto falta de uma coisa ou outra. Eu senti falta de um parágrafo, uma coisa mais exclusiva sobre o Garganta Rubi durante a descrição da aventura, né? Também não vou falar que aqui é mil maravilhas, aí vocês vão lá ler e falar assim, porra, o Vikes falou que era muito bom, mas tá faltando um monte de merda de informação aqui. Tá faltando mesmo. Mas tem 300 mil vezes mais informação do que vocês acham em qualquer outro lugar do que geralmente a gente é. Porque eu não sei se vocês já viram os outros vídeos, se não viram, assistam. Mas eu, Vivi, Raga, eu posso falar por nós três, porque geralmente tá nós três juntos mesmo. A gente sempre tem que pesquisar
fora, ou em outro material, ou em outro livro, e uma das principais críticas que a gente trouxe no Children of Blood foi o fato de a gente sempre ter que recorrer ao Cults of the Blood Gods para poder entender o que acontece no Children of the Blood. Então eu tenho que recorrer a um segundo livro para entender o que acontece no livro que eu estou usando. O Trails of Ash and Bones, não. Eu posso recorrer somente a ele. Até porque se vocês tentarem recorrer na internet, vocês não vão achar nada, então só dá para recorrer a ele mesmo. Experiência própria, tá? Então, assim, é importante pontuar esses detalhes dessa lore sheet, eu acho, para já deixar bem explícito para todo mundo com o que a gente está trabalhando e como a gente está trabalhando e vai comentar essa lore sheet, porque aí a gente está meio preso dentro do que o material do livro trouxe para a gente, o que não é uma crítica negativa, eu quero deixar isso bem claro, tá? Bem longe de ser uma crítica negativa, porque se o que eu quero é poder olhar uma lore sheet e voltar algumas páginas para saber onde está e não ter que abrir um outro material. Então, assim, só nisso para mim eu acho que ela já ganha muito da Children of Blood. Mas eu acho que é uma lore sheet que traz espaço pra gente trabalhar muita coisa e vocês vão ver enquanto a gente for comentar aí os outros detalhes em torno dela. Mas ela é uma proposta nada humanizada igual algumas lore sheets costumam trazer. Ou as lore sheets vão trazer uma coisa muito peculiar de linhagem de clã, ou elas vão trazer uma coisa mais do tipo histórica / humanizada, sabe? Sempre tem um rolê aí. Essa não, essa daqui o primeiro ponto já bota duas mãos dentro do cu da gente, porque ele já traz defeito no primeiro ponto, inclusive. Então, assim, o que não significa que seja ruim, mas vou deixar pra gente comentar quando chegar lá. Mas é um material que eu achei, pra usar uma palavra bonita, deveras interessante, sabe? Então, tô animado pra gente comentar, tô animado pra ver as pontuações do Haga e da Vivi sobre ela, porque o material tá sendo de certa forma escasso, mas ele ainda assim é rico em detalhes. Então, eu acho que ele vai abrir aqui um espaço para a gente poder fazer um brainstorming e uma discussão bem interessante de aplicação dessa lore sheet. Antes de eu passar para Vivi, quero dizer o seguinte, que o Iru disse aqui no chat que do caso que o Vikings ainda agora citou, dos jogos de azar no Brasil, ele disse, jogo do bicho do Elísio. Cara, ficaria bacana o Elísio promovendo o jogo do bicho. Vivi, tá com você. Olha, é até difícil completar o que o Vaikos falou, porque não tem por que discordar. Se você tem um hábito assim, que é um péssimo hábito de jogador, que é o meu no caso, que eu vou falar de uma lore sheet, o que eu faço? Abro na página da lore sheet e já mergulho de cabeça para ler sobre ela. E se eu tiver dúvida, eu vou caçando informação. O que eu gostei desse livro? Esse livro foi me recomendado pela Ivy primeiro e depois pelo próprio Vaikos, conversando essa semana. E realmente, ele é um livro muito interessante, porque ele não só traz informações para ancorar as 3 fichas de conhecimento que estão no fim dele, elas têm peso na história que ele desenvolve. E, gente, é um livro de aventuras que é bem escrito e não é linear. Não é sala 1, sala 2, sala 3, enfrenta o vilão da vez, acabou a aventura, vai para sua casa, né? Então, quando você lê, assim, se você pegar primeiro e ler, tô aqui, tô vendo a Garganta Rubi. Nossa, não faz sentido nenhum. Aí você volta para ler o livro, principalmente na aventura que ela aparece de destaque, né? Que a casa de aposta aparece de destaque. Você vê e fica assim, caramba, ela é parte da história, tem o porquê. E realmente, falta um texto que descreva ali, principalmente se a gente que não tem foco nenhum vai ler o texto da aventura. Você sem foco é uma delícia, porque as informações vêm ao longo de toda a aventura. São encontros que acontecem lá, personagens que você acontecem nesse lugar. E se você não for contar a história do livro,
e trazer para sua cidade. E assim, gente, eu cresci indo para Minas, para o sul de Minas. E o sul de Minas tinha muito cassino e prédios tombados desses cassinos. E eu pensava assim, do tipo, será que embaixo do cassino da cidade de Lambari tem um desses? É muito específico. Mas se você jogar no Google aí, cassino de Lambari, você vai ver. É uma cidadezinha pequenininha em Minas e tem desses cassinos que tem muito para esconder no prédio velho, né? Então, quando você lê a aventura e você lê depois cada ponto, uma coisa que eu gostei também é que, mais uma vez, eles acertaram nos nomes. A gente ainda vai ver o que cada nome de nível diz, mas até os nomes têm a ver com jogos de apostas, né? Dos mais tolos aos mais famosos, eles têm a ver. Então, ele te coloca nesse lugar. E aqui, tipo, né, como o Iruiruíru falou, como o Vaikos falou, gente, é Brasil. Atrás de uma padaria tem um caça-níquel. Embaixo de gente, até de uma escola, que a gente não duvida nada, aqui pode muito bem ter uma casa de aposta que os próprios pais de alunos frequentam. Então, do lugar luxuoso, que é uma suíte de hotel para uma noite certa, até o lugar mais pulguento, você consegue pôr apostas. E lembrando, claro, um aviso: vício em jogos é problemático. Não estamos passando pano para você apostar a sua grana. Vício em jogos de celular também é problemático, então cuidado. E como esse livro inteiro dá aquela conversadinha antes, é assunto que a gente sempre bate, mas dá aquela conversadinha antes com o seu jogador, porque pessoas podem ter questões com jogos de sorte e azar e não é legal. Mas por uma cidade assim, brasileira de qualquer tamanho, você consegue pôr uma galera que faz aposta. E você precisa ler um pouquinho da história para entender o que é que os vampiros dessa Lore City apostam. E eu achei uma sacada genial que eles apostam. Então, eu acho que é uma dos pontinhos positivos. A gente vai chegar na parte certa, mas é um dos pontos positivos nela. Afinal, você é eterno. Você tem dinheiro. O que vai te dar a emoção da perda? Né? Eu achei, assim, aquele hint, sabe? Tipo, aquele tique de, tipo, adorei. Vou usar na minha aventura alguma hora. Mas bora seguir para ela. Boa. Bom, na nossa continuação aqui da leitura, vocês vão perceber que, ao invés de eu me dedicar à personagem citada aqui, que é a dona do Garganta Rubi, gostei da sugestão, viu, Vaikos? Fica bem melhor Garganta Rubi. Cadê Judith Blumenau? Cadê o nome dela? Tá aqui, Edith Blumenau. Eu observando o histórico dela, não remete muito o que a Lore City propõe. E aí, observando o conteúdo da aventura, eu encontrei partes que colocam melhor informações que você pode usar para colocar o seu personagem nessa Lore City. E aí, o conteúdo que eu vou compartilhar primeiramente com vocês é um trechinho sobre a governante que fala dos membros de Atlantic City. Edith Blumenau, do clã Toreador, ela viu a ascensão e queda de muitos vampiros em Atlantic City e tem sido uma ávida participante na engenharia daquelas mudanças de poder desde o abraço dela no início do século XX. Vou fazer aqui um disclaimer. Ou seja, ela é ainda neófito. Neófito com todo esse poder de influência numa cidade como Atlantic City. Gostei. Avançando. Ela nunca se identificou como uma Kami 1% Air. Eu, por um momento, eu jurei que era erro de digitação. Não era. Foi proposital. Eu demorei demais para entender esse nome. Eu também. A primeira hora que eu olhei, eu falei assim, nossa, deixaram isso passar. Aí eu tive o clique e falei assim, ai,
Camarilla 1%, fazer parte da elite da Camarilla. Exato. Vocês nunca chamaram a Camarilla de Camarillers de 1%? Não, Camarillers sim. Tirando sarro. Ó, Camarillers sim. Kenny também. 1%er eu uso pra outras 1%. coisas, mas o problema pra mim não é o termo, é Foi a a grafia, A Aham. grafia. entendeu? Porque o grafia símbolo doída, de percento e o R, o símbolo de porcentagem, ele às vezes substitui alguns caracteres por falha aí de Isso. formatação ou alguma coisa. Eu fiquei do tipo, por isso que me deu esse choque também inicial. Demorei. Depois que, como tu falaste, vai, que eu fui ler com calma, mentalizei. Opa, Camarilla 1%. Pronto, agora entendeu. Continuando. Você nunca ouviu a Khaled falando, gente, o 1% também sofre numa reunião da milícia. Boa. Continuando. Como a Blumenau o chama, no caso, os membros da Camarilla, ao invés de gravitar para o movimento anarco, onde, devido ao bom senso comum e racionalidade, ela conquistou muitos apoiadores. A boate dela, o Garganta Rubi, foi um ponte popular para os membros do movimento durante a proibição, e ela possuía um amor profundamente arraigado por apostas desde que ela estabeleceu o clube dela. Esse é o trecho da Blumenau que eu achava interessante compartilhar com vocês, que justifica o porquê que ela administra ele. Agora que vem a parte bacana. Raga, posso só fazer um adendo a Edith? Que você fez um comentário sobre o fato dela ser neófito e tudo, mas vale lembrar assim, aí é só uma curiosidade para quem for ler mais, vocês vão ver que ela namora a vampira mais velha da cidade. Ela namora a vampira que também reforçou a insurgência do movimento anarquista dentro da cidade. Então, querendo ou não, ter essa maula aí atrás dela, né? De certa forma, ajuda nesses lugares. Não só a maula, como também todo um outro culto, né? Então, assim, ela é uma neófita, provavelmente, ela é o rosto de algo muito maior. Então... Ou não, tá, galera? Ou vocês podem fazer ela só ser foda mesmo e vida que segue. Mas fica aí uma das coisas que vocês podem fazer. Vocês podem fazer ela ser o rosto de algo maior. Que quando você lê a aventura, ela é, tá? Então, sim. Mas é só isso que eu queria colocar aqui de adendo. Show. Então, vamos agora à parte que eu acho que mais justifica essa lore sheet. O nome da sessão é Atividade de Domínio Apostas. Vocês encontram na página 57 de Trails of Ash and Bone. E diz o seguinte: vem uma pequena surpresa para o membro visitante, no caso visitante de Atlantic City, que uma das mais comuns das buscas entre os membros de Atlantic City e o gado são as apostas. Não estamos falando de Las Vegas, estamos falando de Atlantic City. A diferença entre as buscas de apostas de membros e daqueles do gado é que enquanto os vampiros podem ocasionalmente incursar em algo tão mundano e passageiro quanto as apostas em dinheiro, a busca preferida deles são as apostas conectadas ao território, fontes e bênçãos. Gente, bênçãos. As bênçãos são utilizadas como moedas de aposta. Eu achei sensacional essa proposta. Mas continuando. Enquanto os participantes primários dessas apostas sejam anarcos, nenhum dos membros é excluído se ele comparecer aos Três Ursos ou ao Garganta Rubi durante uma das reuniões de Edith Blumenau. Para se ocuparem noite após noite, os membros de Atlantic City desenvolveram um sistema de jogo por meio do qual os vampiros se sujeitam às apostas de outros membros do domínio. Você pode somente colocar apostas nos membros realizando essas apostas se você tiver sido sujeitado a um no passado. Com as cabeças desse sistema iniciando a tendência nos anos de 1920,
E desde então passando para os registros, os livros dos registros. Gente, a Arpia controla o livro de bênçãos da Camarilla. Olha o quanto pode casar não só com o movimento anarco, mas também com o cenário de Camarilla. Mano, se o dono dessa boate é a Arpia da cidade, papai, olha o cenário foda pra caralho de jogo pra vocês jogarem Vampira Máscara. Mas continuando. As apostas em Atlantic City variam de atos juvenis a buscas mais sutis. Os membros jovens impõem apostas tal como alimentar-se de um agente público e fazer um registro para provar, ou usar disciplinas para ir em uma série vencedora excessiva em um dos cassinos da cidade. Quando eu digo vencedora excessiva, é quando a galera vai ganhando e nunca perde. Isso desperta a atenção de qualquer cassino que se preze. Ele já suspeita que tu tá meio que sacaneando. Mas enfim, os vampiros mais antigos, tal como Blumenau e Kirby, estão tentando retirar essas apostas de circulação, em favor das buscas mais sutis, tal como estabelecer um centro comunitário regularmente frequentado em uma parte perigosa da cidade para rejuvenescer uma área e fortalecer o rebanho. Pausa. Eu achei do caralho isso. Mano, imagina tu direcionar os membros que tem todo o tempo do mundo, todo o tempo entre aspas, mas tem todo o tempo do mundo, se voltando a produzir algo legal para a comunidade. Gente, é a base da anarquia na V5. É a base da anarquia na V5. Gente, anarquia não é o Sabá que tomou banho e colocou gravatinha depois do banho e tosa. Tipo, sabe? Esse livro, ele transparece e mostra que os recatas fazem isso também. Aham. Então, eu achei que aqui a gente tem, talvez pela primeira vez, um cenário controlado pelo movimento anarquista que é realmente um movimento anarquista. Você Aham. sabe, Bora comentar, Porque bora nos comentar. outros já Eu sempre vou dar o pause aqui. uma- Eu vou dar o pause aqui. Bora comentar que a gente chegou num ponto bem interessante. Vai lá, Vaicos. Porque sempre é uma amostra grátis de sabá de baixo grau, assim, sabe? A galera que tá lá bem ralezona do sabá é como a galera coloca os anarcos geralmente. Aqui a gente tem uma coisa um pouco mais a visão do movimento anarquista mesmo. Isso se deve muito a essa personagem que foi mencionada agora, que é a Kirby, ou Kirby, que é a vampira mais velha da cidade. E pasmem, a vampira mais velha da cidade é uma Kite, tá? Então, assim, só nisso esse cenário também... Esse cenário me ganha em vários lugares. Ter uma Kite como a membro mais velha da cidade, o vampiro mais velho da cidade, pra mim foi tipo assim, obrigado. Obrigado por falar o que nós que jogamos Vampiro há 7 décadas falamos há muito tempo. Que é, Kite não nasceu 3 anos atrás. Uhum. Pode ter Kite de 70, 80, 200 anos de vampirizado. Ou até mais. Porque Kite não é uma coisa de agora, assim como Sangue Hollow, tá, galera? Também já vou jogar essa aqui também. Mas enfim, isso é uma polêmica para outro momento. Então, assim, a gente tem muita coisa interessante aí. Eu gosto muito dessa pintura, desse movimento anarquista, dessa visão da Kirby de... Cara, já que a galera quer apostar alguma coisa, vamos dar um jeito deles terem o frisson do perder, mas que a comunidade num total saia ganhando, já que eles controlam a maior parte das coisas, sabe? Então eu acho muito interessante, eu acho uma sacada genial, assim, ter uma personagem com essa visão. A norma de alimentação dela também, né, na cidade. A norma de alimentação dela, gente, é maravilhoso para anarquia. Sim. Ninguém pode se alimentar das pessoas da cidade, porque essas pessoas são quem trabalham, sustentam suas atividades e fazem com que seja permitido que aquele vampiro continue vivo naquela região. Essa norma não é da Kirby, essa norma vem com a Camarilla, da época da Camarilla do príncipe malcaviano que desapareceu, o Harlon. Que desapareceu sem dizer a quem. Então, assim, ele um dia estava lá, no outro dia não. Então... Aliás, essas histórias são cheias de pessoas que desaparecem, né? Gente, não tem nada mais gostoso
gostoso que personagem que só desaparece. É muito mais gostoso que personagem que morre. Porque a gente. Vamos falar aqui de 3 narradores aqui que estão conversando. Ler uma historinha que fala, esse personagem desapareceu, pra mim ele vai aparecer na última cena, sabe? Tipo, essa é a informação que tá me sendo passada. Na hora que a gente vai chegando no final da última sessão, vai ter uma silhueta, a gente vai ver aquele pé pisando, a câmera sobe e a gente vê o rosto do filho da puta. Então, assim, pra mim essa é a informação basicamente que me dá. Então, assim, é um cenário muito, como eu já disse mais cedo, é um cenário muito rico. Eu concordo com tudo que o Raga comentou até agora. Eu acho muito maravilhoso a sacada das apostas, a sacada das casas. E guardem a Kirby no coração de vocês, tá, galera? Porque ela é muito melhor que a Edith Blumenau, e eu vou chamar ela de Blumenau por causa da cidade, porque me faz rir. Então, assim, a Kirby deveria ter sido nomeada a verdadeira baronesa dessa cidade. No final é isso. Vivi? Não, só concordo, gente. Eu digo que se não fosse Blumenau, com todos os problemas que a gente tem no sul do país, seria um nome de guerra que eu totalmente aceitaria. Porque rima. Qual é o seu nome? Edith Blumenau à noite. Me deixa em paz. É a cara de um toreador isso. Mas esse cenário eu gostei muito, né? E olha que eu não sou fã de Hecata, gente. Eu sou daquelas pessoas que torcem o nariz pra galera jogando de Hecata, um cenário assim. Eu torci muito o nariz pra esse suplemento quando saiu. Mas realmente, Eve e Vicos acertaram que eu ia gostar do suplemento. E foi Amiga, forçadamente passado na frente da fila, né? amiga, Hecata é família, Hecata é amor, porque família é amor. Hecata é Ohana, Ohana. entendeu? Então, assim, não tenha preconceitos com a familhinha. Eles são ótimos, unidos, carinhosos, fofos, sabe? Muito. Dão festas, assim, memoráveis, adoram uma fofoquinha que quem não. Então, assim, eles são quase fofocalizando do mundo vampírico. Então, do tipo, não odeie, eles são ótimos. Claro que tudo depende de quem tá interpretando, geralmente. Mas eles são ótimos. Então, assim, E uma coisa interessante dessa história, né, que eu fiquei pensando depois de ler, eu costumo ver alguns vídeos assim de críticas, até para eu ficar que nem uma doida debatendo com o cara que tá falando, que geralmente é um maluco barbado americano xingando suplemento. E eu fico xingando que nem a velhinha que eu sou, que fala boa noite pro William Bonner. E xingando ali. E uma coisa que eu gostei dessa história, porque coloca isso também na questão de anarquia, é que tem alguma coisa maior por baixo dessa cidade. E essa coisa maior não é vista com olhos bonitinhos, de tipo, venha, nós amamos todos vocês, venha com sua fé. E mostra um pouco como a anarquia lida com isso, né? Liberdade de fé entre os vampiros, você acredita no que você quiser? Creio que não. Creio que não. Então também dá uma puxada assim, pra. Sabe aquele seu jogador ou aquela sua ideia de colocar um culto em algum canto? Como as outras seitas encaram? Esse culto é visto como um anarquista também, ou ele é algo além da sua anarquia? Ele é camarilo ou é algo além da sua camarilo? E o quanto só acreditar pode influenciar, né? Então, eu gostei desse balanço que essa aventura também tem, e que você também pode puxar. Se você colocar o Garganta Rubi na sua cidade, você também pode puxar uma questão parecida, né? Você não puxa só o ambiente de um cassino e as apostas que envolvem isso no lugar, mas você também pode trazer essa questão de culto que se acredita, evolução, que aliás esse livro mexe bastante com essas questões de fé vampírica, né? inclusive, você pontuou uma coisa que eu acho muito legal, Vivi, que eu acho que o culto dos deuses do sangue deixa um pouco a desejar. Que é
a gente entender realmente o posicionamento das seitas em relação aos cultos. Aqui a gente vê Tá. isso sendo descrito de forma prática. Porque no culto dos deuses do sangue é mencionado mais ou menos, sim. Ah, passa batido, mas nem tanto. E sempre é uma coisa meio vaga, assim. Aqui a gente tá vendo personagens, líderes, ícones, figuras importantes dentro das seitas, reagindo a cultos que surgem em Atlantic City. E como eles reagem, como é a visão, né, como é o pisar em ovos, se é que tem pisar em ovos. Sim. Então, eu acho que é uma aventura e um suplemento muito mais conciso e rico do que um pouco a falta de coesão do Children of the Blood, porque o Children of the Blood a gente tem lore sheet que não conversa com o conteúdo do livro, Uhum. mas aqui não. Aqui a gente tem um monte, 3 lore sheets que conversam com conteúdos do próprio livro. Nossa, é na medida certa, sabe, gente? Não é aquele monte de coisa que você vai pôr, não é uma para cada história também. Aí seria aquele monte, que não tem só 3 histórias. É... Aquela coisa, a gente não tá nem falando da lore sheet, a gente tá falando do livro como um todo. Então, mas é um livro que, sabe, vale a pena você buscar sobre ele, porque ele te dá muita ferramenta para tirar as dúvidas que o culto deixou e que o Crianças do Sangue também deixou, Filhos do Sangue, Crianças do Sangue, que você quiser usar, deixou. Porque eu juro, quando eu li o Cultos, eu fiz assim, tá, então beleza, né? Temos uma anarquia ecumênica, uma camarila ecumênica, todo mundo é laico. Aí quando você lê aqui, você faz assim, não é bem assim. Senão eu coloco todo mundo na minha história, né? Coloco todo mundo, tem cada um, tipo, mano, culto pra você, pra você, pra você, vocês 3 ali no fundo, cria mais um e dá-lhe e vão fazendo. E essa ideia também, tipo, olha, vale a pena ler. Tipo, eu fiquei assim, foi uma maratona pra ler, pra poder pegar, e obviamente não consegui ler tudo. Mas dá uma cidade boa, sabe? Você consegue fazer a sua cidade com a base do Atlantic City legal e trazer o, o Garganta Ruby também para sua cidade com, sabe, mexendo em poucas coisas. Não é aquele negócio que a gente vê muito na V5 que é, olha aqui que lindo narrador. Foda-se você. Olha que lindo narrador, mas isso funciona só em Nova York. Gostou, se vire. Se Sabe? Tipo, é meio que isso. Boa. Então, dando continuidade aqui, porque mereceu essa parada, rapidamente comentando, essa visão aqui desse tipo de aposta sutil é o que o Zé dos Mapas faz. Não sei se tu pegaste isso, Vivi, mas é um Bruhá que eu desenvolvi como NPC para o São Paulo by Night do Bloss, e que estou usando esse mesmo personagem no Belém das Trevas, que é um Bruhá do movimento anarco que acredita no ressurgimento de Cartago, e ele acha que uma boa forma de ressurgir Cartago é buscar o reordenamento e a redistribuição dos territórios da cidade, não só entre os membros, mas também entre os mortais. Ele entende que quando os mortais estão bem, vivendo bem, se alimentando bem, são um gado melhor. Olha, a Khaled não quer trazer Cartago, mas ela fala a mesma coisa. Não sei porque a humanidade dela deveria reduzir quando ela fala isso. Mas vamos lá, continuando. Citei a questão da área a se fortalecer o rebanho, manter reuniões bem frequentadas com celebridades de primeira linha no calçadão ou convencer indivíduos particulares a investir pesadamente na área em projetos realísticos de desenvolvimento. São apostas de fato sutis que cabe ao personagem chegar lá, aceitar a aposta e tentar cumpri-la. Se ele perder, ele vai enfrentar o revés. E qual é o revés? Vamos saber agora. Como um coletivo, os membros da cidade nomeiam o apostador e estabelecem um limite de tempo sobre ele. E nesse ponto, um vampiro deve se voluntariar a agir como o sujeito. Se nenhum voluntário estiver disponível,
o membro com título de domínio de agenciador de apostas da corte, ou se vocês quiserem, pode também substituir aí por arpia, eu acho que cabe muito bem nisso. Atualmente, a Abigail Kirby, como citado pelo Pedro, seleciona um sujeito, ou seja, se ninguém se meter, a titia aqui seleciona. Então tratem aí de se arrumar, se aprumar, porque se eu botar meu dedinho, vai em que eu quiser. E as chances são então colocadas no provável sucesso ou fracasso desse vampiro. E ele pode aceitar assistência para o sucesso, tal como outros membros podem tentar sabotá-lo, sem tomar medidas que podem levar à destruição do vampiro ou exposição da máscara. Gente, que coisa do caralho. Você não precisa fazer o vampiro morrer, só basta cravar nele e ainda rir da cara dele. Que bacana, que bacana. Mas vamos lá. Se o voluntário obtém êxito ou não, ele ganha uma pequena porção de qualquer coisa que os membros da cidade colocaram como uma aposta. Ou seja, ganhando ou perdendo, você ganha. Não só por não sofrer os reveses de não ter vencido, como ainda sai ainda com algum prêmio de participação. Com os espólios remanescentes indo para quem quer que corretamente apostou. Sabe aquela história? Eu votei no número tal, eu votei no número tal, eu votei no... Ninguém acertou o número que era sorteado, mas aquele que escolheu o número do ladinho vence. Que é isso que ele está dizendo aqui. Funciona tipo um bolão, né? É tipo um bolão. Exatamente. E como exemplos, os lucros podem envolver a população do hotel sendo tratado como o rebanho dos vencedores, uma nova quadra residencial sendo retalhada como território ou para novos refúgios, e todo perdedor contribuindo para a próxima compra dos vencedores através do... Olha só que link foda pra caralho! Através do narcotráfico de sangue do sistema circulatório. Vocês não sabem o que é sistema circulatório? Procurem a lore sheet no livro básico de Vampiro à Máscara. Em resumo, é um grupo que faz narcotráfico de tipos de sangue com ressonância. Olha só que interessante! Ou a influência temporária através de algumas esferas de interesse dos poderes. O dinheiro, é claro, pode também mudar de mãos, assim como as bênçãos para descontar em uma data posterior. Gente, olha a gama de possibilidades que um cenário de apostas que o Rubi, a Garganta de Rubi, pode fornecer. Bênçãos, rebanho, território, poder, influência de poder em alguma coisa do território e tipos de sangue fornecidos pelo sistema circulatório. Cara, isso dá muita história de jogo. Pensa você montar uma cidade e todos os membros dessa cidade têm alguma função que permite com que toda essa estrutura funcione. Isso dá muito jogo. Vivi, seus comentários. Eu tô pensando aqui, né? Bolsas de sangue que valem mais do que dinheiro. Mas é um exemplo do que é praxis no Vampiro à Máscara. Tanto a Blumenau quanto a Kirby, elas sabem administrar a cidade. A Blumenau, ela é mais uma face, ela tá ali mais pelas relações dela, ou não, você que decide, porque é uma questão mais modular dessa aventura, você segue alguma linha para pensar isso, do jeito que seus jogadores quiserem, ou você jogando quiser, mas elas mantêm essa estrutura da cidade funcionando, e ela se mantém desde 1920. Quantas crises e coisas já se passaram para que esses vampiros se mantenham? E cita, os anarquistas também apostam. Então não é só um monte de Camariller 1% que vai ficar ali apostando territórios imensos e fortunas e rebanhos de 65 pessoas. Pode vir alguém e apostar o bloco deles. Tudo tem um valor nessa aposta. E o fato de que você precisa ter passado
como alvo de uma das apostas, você foi alguém que alguém apostou para fazer ou não uma função, isso deixa uma credibilidade durante do jogo, do clube, das pessoas que passaram e agora apostam. Então você alimenta mais o vício, você prende mais essa galera. E assim, traz recursos para o jogo. A possibilidade do Garganta de Rubi é trazer recursos que muitas vezes ficam escondidos, gente. Prestações em vampiro acaba passando batido. A manutenção do seu rebanho e o que é perder o seu rebanho ou um pedaço do seu domínio só fica sujeito à invasão. E aqui não teve uma invasão. Você apostou aquelas quadras. Então você está perdendo porque você teve ciência e concordou em apostar aquilo, se você apostar aquilo. Então não fica só aquela questão do tipo, eu tenho um domínio só para ser passivo de ataque. Ele entra como alguma coisa na ciranda do jogo do seu personagem. E as duas têm esse exemplo do que é administrar para que essas apostas sejam cumpridas, que a cidade não entre em um caos. Ela tem os caos delas, mas não é relacionada a essa parte dos jogos. E se você tem também, se você não é só o gado feliz que não dá problema, vampiros distraídos também não fazem tanta merda quando eles estão distraídos, né? Menos briga, a cidade foi até passivamente absorvida pelos anarques. Você não tem as grandes quedas de cidades americanas, que fala no livro básico e nos outros suplementos. Então, eu acho que funciona muito bem essa gestão dela. E todo esse pano de fundo te explica o que cada pontinho, por que é legal na narrativa aqueles pontinhos da ficha de conhecimento que a gente vai falar. Porque, de novo, se você pegar só o texto da ficha e ler, sem ler essa parte das apostas do cenário, do que é apostado, de como é feito, aquilo vai parecer sem lugar dentro de um jogo padrão. Vai ficar assim, do tipo, aposta é coisa ilegal, vamos colocar isso daqui na gaveta de criminalidade da cidade e deixar ali? E não, você pode usar esse círculo de apostas não só na gaveta de criminalidade e problemas da sua cidade. Você pode movimentar a sua cidade como ela, com base nisso. Pelo menos, né, na minha visão que eu tive ao ler todo esse material aí. Boa. Vai, Cus. Eu vou começar pontuando só uns adendos para adicionar no que a Vivi falou e no que o Hagad falou. Atlantic City é uma cidade pequena, 40 mil habitantes. Um cerco de 15 vampiros dentro da cidade já torna a cidade superpopulada para o número de vampiros que existe lá dentro. Já torna uma cidade que não se abastece de forma saudável. Tendo isso em vista, a gente está falando de uma cidade que tem muito pouco membro, então é meio que tecnicamente fácil que todos esses membros estejam envolvidos no Garganta Rubi. Se você for levar para sua cidade, tenha em mente quantos vampiros tem na sua cidade, até para saber quais são os vampiros que estão envolvidos e aqueles que ingressarão no Garganta Rubi. Segunda coisa que eu quero deixar adicionado, porque eu não estou discordando de nada que a Vivi falou, eu enxerguei exatamente as mesmas coisas que ela. Para variar, eu e Vivi aqui na mesma página, então assim... A gente não discute. Aqui é paz e amor, aqui é família, Ohana, Eikata. E aí, outra coisa que eu queria pontuar, e aí é uma coisa que falou mais cedo, eu esqueci de pontuar na primeira pausa, esse cenário ele traz novamente, de forma bem ilustrativa, o que todo jogador velho e narrador de vampiro costuma falar. Favores são a moeda mais valiosa depois de segredos e informações. Mas não estão em desvantagem em relação a essas outras duas também não, porque através de favores você pode conseguir segredos e informações. E você apostar favores, amados, eu como vampiro estaria feliz apostando dentro do Garganta Rubi. Tem outros vampiros me devendo favor, não tem nada que eu quero mais.
Nada. Então, assim, eu tô bem feliz que eles trouxeram essa pontuação de volta. Parece que finalmente há alguém que leu o sistema, sabe? Que conhece um pouco do cenário e escreveu uma história coesa, graças a Caim, ou a Lilith, ou a quem for, Sete, todo mundo aí, aqui a gente faz farofa mesmo. E a terceira coisa que eu quero falar, vocês podem enxergar o Garganta Rubi com comportamento de culto também, tá, galera? Essa Uhum. coisa de só entra quem foi iniciado é o que mesmo? Ah, é uma fraternidade, uma irmandade, o que também é um culto. Então, assim, vocês podem trabalhar com Garganta Rubi como um culto dentro da cidade. O próprio Garganta Rubi pode ser um lugar de preocupação. Se a sua cidade for uma cidade grande, ele pode ser um ponto de preocupação para as grandes lideranças da Camarilla, principalmente. Porque, né, a Camarilla é apegada ao que ela tem. E se tem membro apostando o que eles têm, significa que a Camarilla pode perder território para um Zé Ninguém. Tá? Isso para a Camarilla pode ser uma coisa de preocupação. Para os Anark, que tanto lutam para conquistar território, aí tem um filho da puta ali que está postando território que às vezes nem é dele também, pode ser um ponto de preocupação, sabe? Até porque o Garganta Rubi funciona como um Elísio. Só que um Elísio muito mais Elísio do que o que a Camarilla é de verdade. Porque não Uhum. importa a sua senta. Então pode ser que tenha até membro do Sabá ali dentro apostando, fingindo ser de outro lugar para conquistar território, tá? Então, tem muita abertura do que dá para fazer com esse lugar, gente. Muito. É um domínio interessantíssimo que dá para movimentar cidades pequenas e cidades grandes, tá? Então, tenham isso bem em mente que eles finalmente vieram com um presente para o narrador e não com mais uma bomba para enfiar no cu do narrador e falar, se vira aí para narrar essa birosca aqui. É... Isso que eu tenho para falar. Show! Bom, tá aí todo o conteúdo introdutório do, do Cassino do Garganta Rubi. Agora a gente vai para as vantagens. O que essa lore sheet pretende entregar às pessoas que escolherem agregar essa lore sheet a seu personagem? E o primeiro nível, o título é Lado a Lado. Você se sentou na mesa para um jogo ou dois no Garganta Rubi. Você não venceu, mas você pegou um pouco de conhecimento sobre o outro membro em torno da mesa. Ao soltar um nome de um indivíduo significativo em torno das ruas de Atlantic City, você ganha um dado nas rolagens para chegar em lugares ou adquirir informação do contrário de fora do seu idioma, mas pegue o nome errado e é provável de retornar para eles. Ou seja, o que eles estão querendo dizer aqui, que não ficou assim muito claro, é que se você estiver batendo papo com um determinado membro, você vai obter informações dele que pode te servir para abrir portas na cidade. Mas se você não souber usar essa informação, elas poderão se fechar e de maneira ruim. É assim que eu interpretei e eu achei que ficou um texto muito vago, poderia ter sido melhor trabalhado. Vaikos, está com você. Eu adoro isso. Adoro mesmo. Como narrador, principalmente. Como jogador, eu jamais compraria, mas como narrador, eu torço para que comprem. Por quê? Vamos lá. Eu gosto do nome, o nome em inglês vai ser Rubbing Shoulders, que é realmente essa ideia de passar tempo com alguém, estar com alguém por algum tempo, socializar. E aí, esse é meio que um caô que você joga, sabe? Do tipo assim, eu sou amigo de fulano, sabe? E você dá uma cartada ali, é uma carteirada que você dá. Só que essa carteirada, ela pode dar bom ou ela pode dar ruim. E é esse o X da questão. Como que isso vai funcionar numa narrativa? Tenha o seu cenário, mapa de relação Uhum. muito bem definido, tá, galera? Saiba quem se relaciona com quem dos seus NPCs, porque o que acontece? Se eu chegar e der essa carteirada eu tô falando que eu conheço a Edith, por exemplo, e eu dei essa cartada num integrante A,
ela pode funcionar, porque essa integrante A sabe quem é Edith, tem um respeito, um temor, um medo, alguma coisa. E aí ela vai me passar o que eu quero. Se eu dou essa cartada com a Kirby, eu tomei no cu. Porque a Kirby vai falar assim, eu durmo com a Edith. Hum. E aí? Vamos lá, sabe? Então é meio que essa pegada. Se o seu mapa de relacionamento não tiver bem definido, e eu não tô falando nem o mapa dos jogadores, não, tô falando no seu, dos Narrador. seus NPCs. Sabe? Se os seus NPCs não estão definidos dentro dos seus mapas de relacionamento, esse ponto realmente não vai te ajudar em nada. Ele vai ser um revés na sua manga. Mas se você sabe qual NPC cruza caminho com quem, tal, não sei o que, quem respeita quem teme quem tá pouco se lixando, sabe? É um ponto que abre espaço para a história muito grande. Mas a gente sempre também pode partir para aquela do tipo assim, está dando essa carteirada, rola um D10 para mim, de 1 a 5 é não, de 6 a 10 é sim. Sim. E a gente vê, ou então par é não e ímpar é sim. E o resultado que sair aí, a gente vai ver se essa carteirada funcionou ou não. A gente também pode sempre deixar a sorte, tá? E isso é uma dica para caso você não tenha o seu mapa de relacionamentos extremamente definido, ou se você quiser também dar um tempero maior ali para sua história, tá? Então, assim, eu acho que é importante. Pela primeira vez é um texto vago que eu acho que é válido que ele seja vago. Porque vai depender da personagem para quem você está dando a carteirada e da informação ou favor que você está tentando adquirir. E eu acho muito importante pro narrador, viu, galera que for narrar Vampiro e que está assistindo a gente aqui agora, vai liberar essa lore sheet, tenha seu mapa de relacionamentos definidinho, nem que seja no seu coração, tá? Mas ele tem que estar definido, porque senão esse ponto ele vai ser só um tiro no pé para você que tá narrando, porque para quem tá jogando vai ser ótimo, dependendo do quão orgulhoso você é para admitir que você não tem tanto controle assim das relações dos seus NPCs, tá? Mas, no geral, eu gosto muito desse ponto. Eu acho ele um ótimo ponto 1. Eu acho que o revés dele. Eu gosto quando eles pontuam um revés, para não ficar também aquela coisa de que é uma vantagem absoluta. Porque dar carteirada não é vantagem absoluta. Só quem joga vampiro sabe o quanto da carteirada pode significar tomar no cu 7 vezes mais do que se tivesse ficado calado. Mas é bom que ele coloque aí do tipo assim, pode ser que você consiga, mas pode ser que o nome que você esteja usando dê ruim. E aí você vai acabar perdendo coisas, sabe? Porque o nome que você tem que estar usando tem que ser mais influente que o seu, né, galera? Você não vai pegar. Você não vai ser uma Senescal falando que você conhece o ralé da anarquia ali que acabou de ser abraçado. Foda-se. Sabe? Você é a Senescal. Então, assim, ninguém se importa se você conhece aquele cara. Pra ele, pra você é uma relação bem, bem whatever. Então, tem que ser um nome acima de você, um cargo maior, né? E aí é isso. Eu acho que ele é um ótimo ponto 1. Comparado aos outros pontos da ficha, eu não mudaria ele de lugar. E olha que eu geralmente sou a pessoa que sempre muda o primeiro ponto para o segundo, pelo menos. Mas eu acho que ele é um ótimo ponto 1, porque ele não te dá bônus de ficha, ele é bônus narrativo. Sim. E pode trazer um revés narrativo que é coeso, que não é um revés narrativo forçado, igual a gente já viu em algumas lore sheets. Né? Do tipo, ganhe 4 de aliado, mas toda vez que ele aparecer, você começa a sangrar pelos seus pulsos, sabe? Tipo assim, pera, galera, que porcaria é essa, sabe? Ou então toda vez que ele aparece, aparecem 3 lupinos também. E aí vocês lutam e depois você consegue seu favor. Tem umas lore sheets que sempre vem com um revés muito, muito absurdo, assim, pra você conseguir um aliado, sabe? No mesmo valor do ponto da lore sheet. Então, assim, esse revés não é tão absurdo pro que ela se propõe. É isso. Show. Vivi! Gente, isso, né? Eu sou a que adoro o potencial narrativo das pontuações das fichas de conhecimento. Porque, afinal, já que era para ela trazer o background do jogo, a história do jogo para dentro da sua narração, ela tem que permitir que você narre em cima disso. E eu sou chata com coisa vaga, porque eu sou a jogadora cutuquenta que vai revirar do avesso qualquer coisa que é vaga para tirar vantagem, porque eu não tenho vergonha na minha cara de fazer isso. Esse é o pesadelo.
Mas aqui eu concordo total com o Vaikos, que ela te dá uma folga como narrador e também como jogador para você decidir onde você quer usar aquele nome, sabe? Às vezes você tá ali, é uma cena de jogo, é um jantar, é alguma coisa, e o jogador só escuta o narrador contar e falar as coisas dos NPCs e tudo mais. E do tipo, quem tá do meu lado, quem falou comigo, quem não falou comigo, sabe? Você pode puxar a perna do seu narrador para isso, do tipo, me dá 5 segundos de respiro nesse seu diálogo de NPC para eu saber com quem que eu me encontrei, com quem que eu joguei, com quem que eu ouvi reclamando do azar da noite, comentei alguma coisa, né? Então, eu gostei muito dela porque ela tem um potencial narrativo enorme para você fazer de pequenas cenas. Obviamente aqui tá falando do próprio lugar, né, do cassino, que era um jogo de roleta, né? Então, é um lugar de apostas. Mas você pode expor isso em outros pontos da cidade e você se reencontra naquele jogo de apostas. E essa possibilidade de não dar certo, para mim, eu acho uma imersão muito legal, já que é uma ficha de conhecimento que lida com jogos e você tá lidando com sorte e azar. Uhum. Então, né, às vezes a gente não consegue escrever a cena, erra uma palavra, o jogador faz uma piada, toca o seu telefone, gato sobe na mesa e quebra aquele clima de tensão. Mas na hora que o personagem fala um nome e todo mundo espera se aquele nome vai funcionar ou não, estando na cena ou não, eu acho que casa tão bem com uma Lortite que fala de sorte e azar. Porque é um teste. Você não gastou cenas de investigação, porque ele não te dá ponto em investigação, ele não te dá ponto em persuasão para ele te contar um segredo, não te dá nada disso. Sabe? Então, se você fez sua cena falando amenidade, se você perguntou se estava chovendo hoje, se você perguntou qual era o preço do trigo na Alemanha, não interessa. Aquilo foi uma coisa narrativa. E você bateu um papo e pegou o nome. E hoje a gente tem, né, a ideia de que nomes sempre abriram portas, mas hoje é muito mais declarado. Que o nome certo, na hora certa, abre porta. E às vezes você está no lugar certo e na hora certa e citou um nome que publicamente não é o certo. Que você, narrador, ainda pode pegar isso. Jogador, mas eu tenho certeza que eles são amigos? Então, querido, não de verdade. Então dá para muita coisa esse ponto. Eu gostei dele mesmo. E assim, é 1.1. E como não tem número, não tem, tipo, ai, vale a pena, não vale a pena. Ele serve muito para colocar essa emoção no seu jogo e possibilidades, porque afinal, gente, contatos com outros membros, não a vantagem em contatos, mas o seu meio na sociedade vampírica e como você lida com ele é muito importante para você se manter vivo. A V5 foca na coterie, porque são 5 jogadores que estão ali, 4, 5 jogadores que estão ali. Mas toda a cidade precisa desse meio. Então, ele, como eu disse, é um suplemento que reforça coisas que muitas vezes a gente, como narrador, esquece. Então, o nome certo na hora certa, você coloca esse medidor de sorte. Eu, às vezes, uso o D8 da maldade, mando o jogador rolar o D8 da maldade. Quanto mais para baixo, mais fudido ele tá. Quanto mais alto, melhor ele tá. E se cair o número 4, ele tem que rolar de novo para ter mais tensão ainda. Então, tipo, eu nem uso D10. Eu deixo o jogador rolar para fazer intensidade, né? Então, eu acho que, assim, é válido. Para proposta, é muito válido. E para jogo, gente, é uma ferramenta e tanto. Para você, jogador, também. Anote os nominhos da noite que você jogou. Posso fazer 2 adendos? Pode. Desculpa te cortar rapidinho. É só porque a Vivi falou isso, falou 2 coisas que me deram esse clique. É um ponto que fala de sorte e azar, então às vezes pode ser legal deixar a rolagem de dado de sorte para definir se esse nome que dropou ali na hora certa, no lugar certo, foi o nome certo ou não. E a outra coisa que esse ponto também traz, que aí foi uma coisa que eu esqueci de comentar e a Vivi comentou e veio na minha cabeça de novo,
ele faz com que o jogador, ele pede que o jogador fique atento ao jogo. Porque não tem como você dropar um nome de um NPC que você não sabe quem ele é. Uhum. É só isso que eu queria pontuar. Tá. Eu concordo com vocês dois, mas o meu incômodo ainda continua e eu vou explicar por quê. Por ele estar muito vago, não sei se vocês perceberam, mas ambos precisaram promover uma interpretação para encontrar funcionalidade para esse nível. Então, o problema desse nível para mim é a ausência de como você pode explorar este nível. Ambos deram duas sensacionais. Inclusive, Vaikos, eu ainda não tinha visto um uso objetivo do mapa de relacionamento. Até então, ele era quase que narrativo e interpretativo, e não mecânico. Você acabou de dar um exemplo de uso mecânico em jogo. De fato, se você tem um mapa de relacionamento bem atualizado, você sabe que personagem bate com um e que não bate com o outro, e assim desencadear todo o contexto só porque o personagem citou o nome de A, B ou C. Show de bola. E a mesma coisa da Vivi. Caraca, se decidir para rolagem de sorte, combina tão bem com a proposta que ficou lindo. Mas, como eu disse ainda agora, tanto um quanto o outro faltou fazer essa imersão. Dá o porquê que ficar vago dessa maneira é funcional para o nível. Mas era isso que eu tinha para comentar. Agora, entendo assim, podia pôr essa explicação, né, sabe, dar um hint do tipo, isso aqui, narrador, é para você fazer tal coisa. Isso. Isso. Ajuda bastante. Não, sim. Da feita que vocês colocaram, o nível ficou sensacional. Ainda mais quando o Vaikos deu a utilidade do mapa de relacionamento. Nossa, assim chega a abrir o meu horizonte gigantesco. Mas olhando agora para o nível 2, vou botar aqui. O título do nível 2 é O que há nas suas mangas. Alguém acusou você de trapacear no Garganta Rubi e você publicamente o colocou no lugar dele. Você lidou com a situação muito bem e a você foi oferecido trabalho como segurança. Essa função habilita você a um bônus de 2 dados a todas as rolagens de intimidação quando estiver lidando com membros na cena do crime. E você pode colocar nomes em rostos de qualquer membro que pode frequentar os locais noturnos de Atlantic City. Galera, esse nível para mim fez muito mais sentido quando eu imaginei essa intimidação não naquele estilo físico, mas no estilo psicológico, de você chegar e dizer, olha, sinto muito, você aqui quebrou uma das regras da casa. Aí você sabe bem como é Blumenau, ela costuma pesar a mão naqueles que quebram, sabe? Então, se você não quiser padecer dos males e reveses por ter quebrado essa pequena regrinha que tá ali nas entrelinhas, recomendo tu seguir o que eu tô te dizendo, sabe? Se não quiser sofrer os reveses. Foi assim que eu enxerguei, e esse nível pode te abrir uma gama de possibilidades no ambiente do Rubi e do sistema de jogos que nenhum outro ponto de influência poderia te dar. Vivi, seus comentários. Né, literalmente o que tem na sua manga talvez um dos maiores truques aí. Tem gente que coloca embaixo da perna, tem gente que coloca na manga, tem gente que coloca embaixo do braço, carta e o que quer que seja de coisa na hora de apostar. Tudo é válido se você tá desesperado, até que alguém te pegue. E é bem assim, você fez um negócio e teve sucesso, e tentaram te desbancar, e você provou que você pisa na linha, você segue pelo menos as linhas das apostas na cidade. E esses dois, eu acho que dá para usar assim, das duas formas. Na força,
caso seja o forte do seu personagem, mas a intimidação com manipulação, que é a intimidação que eu prefiro. Eu acho que é muito melhor você intimidar com manipulação, com carisma, com essa parte mental, né? E é muito mais efetivo, porque, gente, o Garganta Rubi, ele só abre essas apostas para vampiros. Então já são criaturas que na porradaria podem ter muitas vantagens. Então não é válido, né, tão claramente. E você ter sido escolhido para trabalhar nessa cena de crime, de coisas ilegais na cidade, e aí entra a informação, porque ter nomes nem sempre é garantido. Tudo bem que quando você tem osticimísio, ter cara também não quer dizer muita coisa. Mas quando você consegue juntar os dois, isso tem um peso. Isso tem um peso tão maravilhoso. E afinal, você não precisa juntar a cara, o nome A com A e lidar com A. Você pode juntar a cara A com o nome A e fazer o seu jogo com mais 2 para lidar com o nome C com a cara C. Então não é, eu ouvi dizer que alguém pode apostar tal região que está com problema. Você sabe quem é o alguém, você reconhece ele na noite, você sabe informações do que ele tem. Então, assim, é um nível, se bem usado, né, para um jogador que sabe anotar o que as pessoas fazem. E, assim, as aventuras aqui, elas não são aventuras para durar uma eternidade, podem ser para evento, pode ser menorzinha, mas dá para você esticar, porque não quer dizer só dentro do Garganta Rubi. É qualquer lugar bem frequentado e famoso da cidade. Então a sua influência é muito grande. Eu até aumentaria isso para um nível 3. Porque na mão de um jogador que sabe pegar cara crachá e manipular a informação e os segredos dessa junção de cara crachá, isso rende muita coisa. E 2 dados é bastante coisa, gente. Principalmente se você tem um personagem que é só físico e agora você precisa usar essa manipulação social. Que aí soma, se você usar sangue e tudo mais, você fica com mais dados ainda. Né? Então eu acho assim, poderia ser um nível 3. Tá ok para nível 2, ela não tem revés pesado, ela não tá ali nada mais. Se fosse para o nível 3, ela tinha que ter um efeito colateral. Se você usar demais esses nomes, se você pontuar constantemente a mesma pessoa, você pode ganhar ali um adversário, alguém que pega no teu pé, se fosse para um nível 3. Mas também é interessante. E como muita coisa desse livro, ele é focado em narrativa, ele te dá uma mecânica, mas tem todo um foco que narrativamente isso daqui expande muito bem. Vai, coach. Ok. Eu gosto desse ponto, eu gosto de todas as pontuações que vocês trouxeram. Eu também gosto mais da manipulação, da intimidação por manipulação, né, verbal do que a coerção física. Para mim, o cenário é muito do tipo: aconteceu um crime, mas tem uma testemunha. E aí você chega lá e você fala com a polícia: não, porque eu sou advogado daqui e tal, tô representando, eu preciso saber o que tá acontecendo. Ele fala: não, você não precisa se preocupar, a gente já tem uma testemunha. Ah, vocês têm uma testemunha? Então eu preciso saber quem é essa testemunha, preciso ver essa testemunha. E aí você se aproxima da testemunha e você fala aquele nome que ela não quer ouvir. E aí você fala: ah, prazer, eu sou o advogado enviado por fulano. E diz esse senhor aqui que você realmente viu algo. Você viu algo? Gente, como você é cruel! E aí, bem, se você bater no pé que você viu, você vai sofrer as consequências, porque eu já soltei um nome muito importante pra você ali que você não queria ter ouvido em público. Mas se você for esperto, você fala: ah, não vi. Estava embaçado, a luz difusa. Acho que eu fiquei muito assustado com o evento e é isso. Eu só vi o corpo caído, não vi nada.
Pois então, policial, você não tem testemunha alguma. Pode liberar a minha cliente, sabe? E é isso. São essas correções, são essas manipulações, essas intimidações pequenas, porque trazer nome e rosto é algo muito importante. E aí entra aquele rolê. O nome e rosto, você vira aquele cara do meme do canal do History Channel, sabe? Do tipo, você sabe quem são as pessoas e como elas se relacionam e quais são as conexões. E provavelmente você tem um quadro desse todo conectado por linhas vermelhas dentro da sua casa, sabe? Tipo, atrás de uma parede falsa ou algo do gênero. Então, assim, eu gosto muito desse ponto, eu acho ele bom para um ponto 2. Eu concordo que 2 dados é muito, mas eu acho que 2 dados é válido para eu estar gastando 2 pontos ali. Ele funciona num cenário muito específico, ele não é 2 pontos para história. Ele vai funcionar em cenas de crime. Então, por exemplo, ele só vai funcionar dentro do Garganta Ruby se acontecer um crime no Garganta Ruby. Se o Garganta Ruby for a cena do crime. Se ele não for a cena do crime, não acontece nada. Ele é ótimo para um exemplo que a gente teve mais cedo, que é beber de um membro proeminente da sociedade e ter um registro disso. E aí esse registro vaza. E aí é a hora que você, segurança, vai agir com a sua listinha de nomes, com a sua listinha de um monte de coisa. E aí, novamente, a gente tem aí mais um ponto de riqueza narrativa. Seu jogador comprou isso, você já tem a missão pronta na sua mesa. Essa missão pode durar uma sessão, como ela pode ser o jogo. Mas o seu jogador tem isso. Se ele é o bouncer, se ele é o segurança do Garganta Ruby, ele vai ter que achar isso. Até porque, senão, quem vai arcar com as consequências do erro vai ser ele, não é mesmo? Então, assim, é um ponto muito gostoso, gente, pra montar jogo, montar coisa em cima. Acho super válido ele estar aí, mas é mais também pelas relações dos próximos pontos, tá? Eu gosto do nome dele, em inglês é What You Got Up Your Sleeve, alguma coisa do gênero. What's in Your Sleeve, né? Que é tipo sobre essa, igual a Vivi falou, sobre a carta na manga, a carta embaixo da perna. Então é isso, do tipo, é saber usar a carta na manga. Porque o que você ganha é essa carta na manga, que é nomes e rostos de membros que frequentam os locais noturnos de Atlantic City. Não é o Garganta Ruby. Não é o Garganta, exato. Vocês estão entendendo que ainda é mais membros do que só os do culto do Garganta Ruby? Então, galera, ó, é para jogador esperto esse ponto, tá? Tenha certeza que você é um jogador esperto se você comprar isso. Porque se você não for um jogador esperto, quem vai tomar na tarraqueta vai ser você. É bem... Outra coisa, ele usar a abre... ficha. Não só usar a ficha, saber usar o narrador. Porque se você tem nomes e rostos, ele abre muito pro narrador ter que te contar pelo menos nome e rosto de algumas personagens. Ele não tá falando que você sabe clã, seita, não. Nome e rosto. Mas isso já é poder demais também. É isso aí. Bom, dando continuidade agora ao próximo nível, eu vou falar aqui um pouquinho mais baixo porque já tem gente dormindo aqui do meu lado. Mas a gente vai dar continuidade porque não falta muito. Vamos lá. Dando continuidade aqui, vamos para o nível 3, cujo nome do nível é Frango no Jantar. Uma mão se colocou recentemente no seu caminho e você teve a sua escolha de prêmios cobiçados. Uma vez por história, você ganha uma fonte humana com uma discrasia de sua escolha, para se alimentar como desejado. A menos que especificado, a discrasia não desaparece após o uso. Égua, discrasia que não desaparece após o uso. Você fica responsável por esse lacaio pelo período que você usá-lo. E se qualquer coisa acontecer a ele, você deve à casa reparações significativas. Assim, o nível
é uma faca de dois gumes, porque se você for um mau usuário, você vai pagar por isso. Mas, mano, tu vai ter uma fonte de alimentação da discrasia que tu quer. Mano do céu. E detalhe, não acaba, não desaparece, tá ali, presente, enquanto a pessoa, o gado, estiver sendo bem cuidado. Carai, velho, isso é muito bom. Vai, Cus, seus comentários. Gosto, eu concordo com o que você falou, mas eu trago pra cá, eu tenho a crítica que você teve pro primeiro ponto, Rally. Eu acho que seria interessante se a gente tivesse um exemplo do que é uma reparação significativa. Porque essa reparação significativa pode ser arrumar uma outra fonte de alimento que seja tão forte quanto essa, como pode ser monetária, como pode ser um trabalho social, já que a gente já viu que a casa também trabalha em melhorias da comunidade, pode ser um favor pesadíssimo, pode ser tanta coisa, mas eu queria que tivesse um norte aí sobre o que é essa reparação significativa. Porque a minha cabeça de jogador e narrador me leva para várias possibilidades de tomar no cu se esse mortal morrer. E então, assim, seria interessante como jogador que tivesse um exemplo, só para eu saber do tipo assim, então é mais ou menos isso que pode acontecer comigo. Porque eu não acho que o narrador precisa desse exemplo, mas pro jogador ia ser interessante, para ele também saber o buraco que ele tá se enfiando. Sim. Vive. Eu não tinha tentado nisso. Eu fiquei só pensando em todas as desgraceiras possíveis que podiam cair sobre a minha pessoa se eu escolhesse esse nível, né? Já que eu sou um poço de sorte. E não tinha pensado que um exemplo poderia dar ideia do quanto eu estaria fodida se eu fizesse alguma coisa com esse mortal que vai ser minha alimentação, né? E assim, puxa a discrasia pro jogo, né? Novamente, ele tá trazendo coisas que, do tipo, falou lá atrás, tem no livro básico, é legal de você usar no seu jogo. E discrasia dá umas coisas maravilhosas na ficha quando você escolhe. Não é uma coisa fácil de ser alcançada, pelo menos na apresentação que tem no livro básico. Tem personagem que pode demorar anos para acertar a discrasia certa do rebanho dele. Então, mas esse ponto aqui vai depender muito dele ser ótimo se a sua narrativa valoriza isso. Porque se você é um narrador que quer isso daqui, quer essa cena de apostas, mas você não valoriza a alimentação, ressonância e discrasia na sua mesa, não faça seu jogador gastar 3 pontos. Porque vai ser muita sacanagem ele gastar esses 3 pontos para ter essa vantagem de um rebanho, de uma pessoa ali, perfeita para a alimentação dele. E se você não vai tocar isso no jogo, se você valorizar a diferença da alimentação, dos sucessos e tudo mais com quem o jogador se alimenta. Eu acho que é a observação. Permita esse nível da lore só se você como narrador ou você como jogador quer ter essas experiências da sua alimentação, que é a ressonância e a discrasia. Tem gente que fome é só um dado mais que você joga, discrasia e ressonância só dá ponto na disciplina e acabou. Não tem outras coisas, né? Então, esse daqui, eu gosto dessa diferença. Eu aprendi a usar a discrasia e ressonância com a Ali. Agradeço muito a ajuda da Ali para poder usar isso, porque eu fiquei muito perdida no início. Até porque o livro básico não dá muito para se orientar. Não dá muita informação. E a Ali fez assim uma tabelinha assim que foi, nossa, maravilhosa. Deixa eu só ressaltar para a galera. Galera, vocês, isso que a Vivi está citando é um trabalho caseiro que a Ali fez lindamente para dar função para a discrasia
e ressonância, porque o livro básico não te dá isso. Ele só te dá algumas intenções, mas não te dá nada palpável. É tu que tem que sistematizar a coisa. Pode, Vivi? É isso. E, tipo, tem aquele material de exemplo de vítimas, ele é muito rápido, né? Então, foi a narradora, nossa, a Listra Maravilha, que é maravilhosa. Então, tipo, sério, ele é muito válido se você vai usar, ele é legal de usar e gente, tem narrador que gosta de ferrar o personagem e tem jogador que gosta de fazer um personagem merdeiro, que gasta esse ponto só para depois tocar fogo na fonte de alimentação nele, literalmente ou não, na história. Então, converse se isso vai ser útil no jogo de vocês. Se não for, não tem problema, tira esse nível da lista e segue pro próximo. Porque ele é bem focado nessa questão dos bônus e das vantagens e dos cuidados que você vai ter com quem você se alimenta, não é? Afinal, literalmente, o vampiro é o que ele come. Uhum. Sim, com certeza. E detalhe, é isso que eu acho legal na ideia. Não vou nem falar da mecânica, porque a mecânica precisa ser melhorada. Mas na ideia por trás da ressonância e a discrasia em si. Porque ela não é só um hábito alimentar. Há intenções por trás disso. Você busca algo que somente aquela ressonância específica vai te dar. Exemplos. Você quer se aperfeiçoar em alguma disciplina específica. E não é qualquer sangue que vai atender àquela disciplina X. Então, quando você consegue colocar isso em jogo, o negócio fica lindo demais. Já fez comentários, Vaikos? Já? Então, Vivi, fechou? Fechei. Então, bora pro próximo nível. Cujo título é Grande Apostador. Você teve uma sequência de sorte no Garganta Rubi, que chamou a atenção. Alguns até disseram que foi irreal. Qualquer antecedente recursos é aumentado em 2, ao máximo de 4, e você ganha acesso a rebanho 2, sempre que você estiver dentro de Atlantic City. E cada fonte tem uma ressonância de sua escolha. Você também sofre o defeito adversário 1, pois o membro companheiro pensa que você está jogando com a casa. Eu achei de um toque sensacional esse defeito adversário. Você tem alguém do teu lado que te observou e que te maldou valendo. Eu achei muito legal. E olha, rebanho 2, com cada uma das fontes na ressonância da sua escolha, eu achei isso bem legal. Contudo, eu achei 4 pontos um pouquinho alto para o que ele entrega. Ele só está te dando 2 de recursos, 2 de rebanhos e ainda te entrega um defeito. Poderia ter, talvez, se ele tivesse ficado no nível 3, teria ficado mais interessante. Vivi, seus comentários. É a matemática dele que não bate, sabe? Você tem os pontos, você tem os 4 pontos que você gastou nele de vantagem, 2 ali no recurso, você pode gastar 2 no seu recurso e 2 da vantagem no seu rebanho, não vai ter adversário, não chamou a atenção de ninguém, e o seu rebanho não é cada um com uma ressonância, mas o seu rebanho você já consegue trabalhar para ter a ressonância mais do seu agrado, inclusive do seu agrado. Então ele poderia ser mais barato mesmo, já que ele vai vir com um revés. E ele só vai funcionar enquanto você estiver na cidade, também tem isso. Se você comprar os pontos livres, eles estão em qualquer lado que você vai, já que a ideia do rebanho é que é aquela galerinha que pode viajar com você, tá naquele contato mais rápido. Você pode ter deixado eles em pontos diferentes se você é alguém que viaja e consegue viajar nos tempos modernos, né? Eu acho que o problema desse, né, de alta aposta, ele não é uma aposta tão boa assim. Eu acho que a sua mão poderia estar muito melhor para você jogar 4 pontos nela para, na verdade, sair no prejuízo, né? Porque você ganhou o adversário num canto só do mundo. Então eu não me agradou tanto assim quanto os anteriores. E narrativamente ele é pobrinho também. Pelo menos, né, lendo a aventura,
Não foi nada que, tipo, puta, posso usar para fazer tal coisa. Aí vamos ver o Vaico. O Vaico sempre pega umas coisas assim que a gente não pega e que eu amo. É por isso que eu adoro gravar com o Vaico e com o Raga. Vai lá, vai. Eu concordo que eu acho ele muito pouco para 4 pontos, mas ele é muito pouco quando a gente olha num cenário global. Dentro de Atlantic City, que já é um lugar escasso de alimento, Rebanho 2 é um luxo. Então, para a história, pro cenário de Atlantic City, ele vale a pena. Mas aí você tem que estar jogando num cenário de Atlantic City ou extremamente similar a Atlantic City, né? Em que o rebanho é escasso, em que a comida é escassa, é super monitorada. Porque a gente tem que lembrar que a regra de alimentação é não beber de membro de integrantes da cidade, de habitantes da cidade. Ou seja, o seu rebanho não é habitante da cidade, Uhum. tá? Então, ter um rebanho 2 que não habita a cidade e visita a cidade é, de certa forma, um luxo aí dentro desse cenário de Atlantic City. Mas quando a gente passa para a ideia de que essa lore sheet ela deveria ser adaptável para todos os tipos de cenário, como já sugerido por ela mesma, ele fica um pouco pobre mesmo. Ele fica um pouco do tipo, porra, eu tô gastando 4 pontos para ganhar 3, sendo um deles defeito. Uhum. Então, assim, esse é o único ponto que eu acho ruim quando a gente usa a lore sheet, passa a lore sheet para um cenário expandido. Para o cenário de Atlantic City, eu acho que ele faz super sentido, porque não tem como, num ambiente super recluso, você acabar conseguindo um rebanho 2 tão rico e não chamar atenção, além de tudo. Então, assim, para narrativa do universo de Atlantic City, eu acho ele ok. Para um cenário expandido, aí, narrador, é onde você toma na tarraqueta com essa lore sheet. É o que faz essa lore sheet não ganhar nota máxima. Porque você vai ter que trabalhar para adaptar esse ponto para que ele seja válido. Se esse ponto fosse só você ganha 3 de rebanho, 3 não, acho que até 2 de rebanho, sendo cada membro com uma discrasia diferente, com uma ressonância diferente, a gente já tem aí um rebanho muito plural e único, assim. E aí já é uma vantagem muito grande. Se a gente ler as regras de rebanho, geralmente rebanho. Só se o rebanho for muito grande, você consegue fazer um pouco dessa alteração, mas geralmente o rebanho vai ter toda a mesma ressonância. É, E aí você ainda tem. Eu acho que rebanho 2 é de 6 a 10, não é mais ou um trem menos isso. assim? Mais ou menos isso. Então vamos jogar que você tem de 6 a 10 mortais. Você pode ter aí pelo menos 2 com ressonâncias específicas de cada uma delas. São 4 ressonâncias, né? Sim, são 4 ressonâncias iniciais. Se a gente lembrar que ainda existe a ressonância zero, que é a ressonância de Oblívio, né? Que é aquela ressonância do tipo Apático. não existe. Anula. E É, animal também, né? Já vira 6. mas aí animal não entra em rebanho, né? Porque, Vai saber. porque, porque infelizmente Depois eu te existe. conto uma. Olha, que já fiquei curioso, Vivi. É, mas dá para ter 5 ressonâncias diferentes dentro do seu rebanho, e dependendo, 5 ressonâncias intensas. E Uhum. para quem sabe, uma ressonância intensa pode trazer também discrasia, e aí de quebra você já está tendo o ponto anterior, vai ter 5 discrasias diferentes dentro do seu rebanho. Tendo 5 discrasias intensas diferentes dentro do seu rebanho, você tem muitas possibilidades de bônus. Então, mas novamente aí ele entra com a falha que a Vivi colocou do ponto anterior. Vale a pena se você for um narrador que trabalha com ressonância, que trabalha com discrasia. Porque esses 2 pontos só valem a pena se isso realmente fizer diferença na sua história. Eu acho realmente que 2 de rebanho com as características dadas, porque é uma característica muito ímpar para um rebanho tão pequeno, ele vale 4 pontos para essas duas, por esses 2 desse rebanho. Porque é um rebanho que qualquer príncipe pagaria para ter. Eu não estou nem falando qualquer delegado ou qualquer aspirante a cargo, não. Príncipe, gente. Porque ter ressonâncias diferentes dentro do seu rebanho, a sua escolha,
Não é do tipo, você pode escolher 3. Não. Pode ter todas. Todas as ressonâncias dentro do seu rebanho. Então isso já vale a pena. Por 4 pontos, na minha opinião. Mas eu quero lembrar que é isso. A gente tá falando. É uma lore sheet fechada ainda no cenário de Atlantic City. Se você for levar isso para sua cidade, pensa bem em como você pode julgar isso de forma mais coesa. Eu até que não acho ele um ponto 100% ruim, pensando nesse lugar das ressonâncias. Mas se você não é um narrador que trabalha com ressonâncias, dá um jeito aí de melhorar esse rolê pra gente. Perfeito. Vivi, seus comentários. Eu já comentei. Já? Meu Deus! Eu fui a primeira a comentar. Eu tô perdido. Mas vamos. Vamos ao 5º nível agora, galera. Cujo título é Mão de Homem Morto. Você foi convidado a jogar na mesa Johnson, o jogo mais arriscado que o Garganta Ruby oferece. O evento anual atrai espectadores e é o assunto do submundo dos membros. Os prêmios de tal evento são fabulosamente desejáveis e com frequência únicos. Vencer ou perder poderia ser uma questão de ganho significativo de status, ou perda terrivelmente embaraçosa. A notícia se espalha sobre os jogadores envolvidos, e até o jogo vir a acontecer, você se beneficia de status 3 entre os membros de Atlantic City e a habilidade de acessar quaisquer jogos e apostas menores sem uma rolagem. Meninos, me ajudem, eu não vi muita utilidade disso não. Vai! Gosto que o Haggard pegou e jogou a bomba aqui no meu colo. Vamos lá. Tipo, Vamos destrinchar isso aqui um pouco. Primeiro pelo nome. Eu acho o nome incrível, porque aí a gente vai entender um pouquinho, como a Vivi já tinha dado essa letra. É um nome relacionado a poker nesse caso, é mais um jogo de apostas. A mão do homem morto requer 5 cartas, sendo 2 pares de ases, um par de ases e um par de oitos. Em específico, principalmente se você tiver o par de 8 de espadas com 8 de paus, ou as de espadas e o as de paus. Porque ela recebe esse nome porque um cara tinha essa mão e na hora que ele bateu o poker mataram ele. Caramba. Então foi um jeito de homenagear esse cara que essa configuração de cartas ganhou esse nome. Eu gosto desse ponto, mas eu acho novamente que ele cai na falha dos pontos anteriores, porque ele vira uma coisa meio exclusiva do cenário. Eu acho que se você estiver transpondo o Garganta Ruby para sua cidade, você pode colocar esse status 3 entre os membros do Garganta Ruby. E aí a gente vai lembrar que status 3 já é um status bem alto. Você é quase um primogênito dentro do Garganta Ruby, né? Exato. Talvez acima de você, num clube tão seleto, esteja só a Blumenau. Então, a Blumenau e a Kirby. Então, assim, a gente não tá falando de qualquer status aí, não, tá? Acessar qualquer jogos de aposta, qualquer jogos e apostas menores sem uma rolagem é uma vantagem se você estiver jogando um jogo onde o cenário de jogos de azar também é central, porque a gente tá vendo aí o que Vampiro aposta. Uhum. Então é um ótimo jeito de você conseguir informações e tudo mais, principalmente se você tiver o ponto 2 dessa lore sheet. Porque aí você pode. O ponto 2? Não, o ponto 1. Que aí você pode o quê? Rub shoulders com outros membros e ainda conseguir mais nomes para dar cartadas. Se você tiver o ponto 2, mais uma vantagem, porque além de rosto e nome, você tem informações, porque você está se juntando às pessoas. Ela é uma lore sheet, gente, para ser um pouquinho combada dentro de si, tá? Uhum. Então, esse ponto começa e pontua isso de forma bem clara. Eu acho que essa vai ser a vantagem. Se você estiver jogando um jogo cujo cenário de jogos de azar seja central, aí ela traz uma certa vantagem real. Caso ele seja extremamente secundário ou não importante, ou seja, uma coisa bem terciária também, ele realmente não é uma coisa que compensa demais, não.
para a história que é proposta no Trails of Ash and Bones, vale a pena. Porque muita coisa acontece dentro do Garganta Ruby, dentro dessa história. Então ele é um ponto que vale a pena, que vai te permitir. E aí esse ponto ele permite que a história deixe de ser uma one shot, passe a ser um pouquinho mais longa, porque aí a gente pode explorar um pouco mais, dar um pouco mais de desafio pro jogador, né? Deixa eu só terminar de rever aqui para ver se eu pontuei tudo desse ponto aqui. Vencer ou perder poderia ser uma questão de ganho significativo de status ou perda terrivelmente embaraçosa. A notícia espalha sobre os jogadores envolvidos e até o jogo vir a acontecer, você se beneficia do status. E aí eu só não gosto desse revés. Que Até o jogo acontecer. Até o jogo acontecer, você tem o status. Mas se você perder, você perde esse status. Se você ganhar, você continua com ele até o próximo jogo. Então ele é um status realmente assim, de ambiente de jogo de aposta mesmo, de ambiente de clube da luta, de ambiente, desses tipos de ambiente mesmo, sabe? Que é do tipo, nossa, fulano ganhou a luta, nó, foda pra caralho. Aí todo mundo baba ovo dele. Aí chega a próxima luta, ele perde, baba ovo de quem derrotou fulano. E por aí vai. Então a gente tá tendo novamente o desenho de um clube de apostas. Por isso que esse status ele é efêmero. Ele não é um status que você está comprando de forma definitiva. Mas por 5 pontos eu compraria o status de forma definitiva e ganharia ainda mais 2 pontos para gastar em outra coisa. Então não sei se no final das contas ele vale tanto a pena, a não ser que você queira o frisson do negócio. Porque eu acho que uma das coisas que esse ponto acaba deixando claro, aí é uma dica que eu dou para quem for narrar, você não compra status dentro do Ruby, do Garganta Ruby. Você só pode ganhar status dentro do Garganta Ruby. E o único jeito de ganhar esse status é ganhando as apostas. Se você comprar status, você vai ter status na sua seita, você vai ter status no seu culto, na sua organização criminal, onde for. Mas no Garganta Ruby, não. Porque para ter status no Garganta Ruby, você tem que ser o vencedor. Então não me importa se você é um ancila, um neófito ou uma criança da noite. Você ganhou o último jogo? Que pena. O status 3 não é seu. Vivi, seus comentários. Gente, nada a declarar depois do Marcos. Ele é realmente, é um ponto que é preso para essa história, né? Você vai ter que trabalhar, vai ter que encaixar ele, se mudar. E o fato de você perder e ganhar é aquilo que eu falei lá no começo. É a ideia de que essa ficha, ela é para mexer com a sorte, com o azar do seu personagem. E uma coisa não é desse ponto, né? Porque eu não tenho o que explicar além do que o Vargas falou. Não tem nada de diferente do que ele falou, nada para completar. É que se você reparar, nada dessas vantagens envolve quem controla as apostas, quem dá as cartas. É sempre o apostador. Porque para essa ficha de conhecimento acontecer, você já precisa colocar os personagens responsáveis pela cena de aposta fixo. Seu personagem, quando ele usa essa ficha de conhecimento, ele não vai se tornar ele o controlador das apostas. Ele vai sempre ser um apostador naquele grupo, porque os donos, a mesa, a casa, ela está definida e funcionando muito bem, obrigado. Então, eu quero pegar isso daqui porque eu quero fazer o meu nesse estilo. Então, também, veja se cabe 2 cassinos com toda essa estrutura para você colocar na sua mesa, porque essa lore sheet, ela não é para você se tornar aquele que dá as cartas e o dealer da noite. Ele ali é para você entrar na roda das pessoas que apostam e que, assim, conhecer 2 bambambam super poderosos é bom? É. Mas talvez lidar com os meros apostadores do local pode ser muito melhor para um jogo como a V5 que foca na galera criança da noite, neófito, pessoal mais novo. Então é uma coisa que mostra que geralmente a gente faz a ficha do personagem e fica assim, não, eu vou ser o dono do cassino.
eu vou ser o líder do tráfico, eu vou ser o bambambam, eu vou ser isso, vou ser aquilo. E às vezes, estar na onda de quem curte essas estruturas dá jogo e dá ferramenta para você fazer o que você quer em game também. Então é uma coisa que eu gostei, é porque é uma das poucas fichas de vampiro que não te coloca como líder de alguma coisa, como fazedor de alguma coisa, como dono da porra toda. E te dá vantagem em não ser o dono da porra toda. Você não é um José na noite, mas você é alguém que conhece pessoas e que lida com elas e que lembra delas, né? Então, ela tem esse charme dela mesmo, porque é uma ideia nova, né? Quando a gente joga vampiro, a gente quer ser dono de tudo. A gente nunca quer ser o beta de alguma coisa em vampiro. Boa, Ninguém quer ser consumidor em vampiro. boa. Bom, galera, fechamos aqui toda a lore sheet com os vários adicionais, comentários. Tenho certeza que com as contribuições do Vaikos e da Vivi aqui ampliaram e muito a perspectiva de uso não só dessa lore sheet, como da cidade de Atlantic City e a proposta de um ambiente de jogo e submundo de jogos para você utilizar em quaisquer outras cidades à sua escolha. Dá para fornecer adaptação. E agora, indo para o final, vou dar o espaço aqui para Vivi e o Pedro fazer seus comentários finais e dizer onde é que a galera pode encontrá-los fazendo conteúdo de RPG pelas redes. A começar pela Vivi. Bem, eu acabei dando as conclusões finais na última fala. Para variar, né? Eu acabo falando antes da hora. E vocês me encontram no Instagram, @vivoxbestre. Tirando sarro de cenários de RPG, que é o que eu faço para passar meu tempo. Quando eu não estou pesquisando termo de jogo para falar da lore sheet no meio da tarde. E aqui no Belém, que eu tive que dar uma paradinha para cuidar da saúde, então estou só aqui no Belém, nas quartas ou quintas, botecando com o pessoal, ou narrando para a galera, quarta-feira, narrando para a Anarquia no Belém das Trevas. Mas é só procurar. Não tem canal, gente, porque eu não tenho a menor condição de me organizar para fazer um canal de conteúdo. Então eu tô no do Raga. Boa. O Raga que lute. Pedro, sua vez. Vocês me encontram. Sobre considerações finais, eu acho que eu dei uma pontuada, na verdade, quando eu tava falando do ponto 4, né? Essa lore sheet nos últimos pontos, ela vai começando a deixar a desejar, porque ela vai ficando nichada. Mas ela ainda assim é uma lore sheet muito boa, ela abre espaço pra gente entender muito bem como funciona esse universo dos jogos de aposta, e se você quiser levar isso pro seu cenário, vale a pena estudar essa lore sheet e o cenário do qual ela se integra, que é Atlantic City. Trails of Ash and Bones, eu acho que é um livro que vale super a pena todo mundo ler, tá? Principalmente quem gosta de narrar vampiro, porque, como a gente já comentou mais cedo, as histórias trazem muita informação sobre a sua estrutura, principalmente essa The Family, que é a que a gente está comentando agora. Sobre onde vocês me encontram aqui no rádio e eventualmente no BSB by Night também, na Vermelhinha, o canal do Cris. Ontem a gente estava jogando o penúltimo capítulo da campanha de Hecata, e semana que vem, na quarta que vem, a gente vai estar com o último capítulo da primeira temporada de Hecata, que é uma mesa que eu amo muito, porque a familhinha é Ohana, né? A gente tá lá feliz, fazendo um piquenique no umbral, e enquanto a gente tá caçando um babaca que a gente descobriu que é uma sombra se fingindo de Ventru. Então, vão lá ver a gente quarta que vem. Tomar no cu bastante, porque como é o último episódio, eu duvido que a gente vai sair ileso, ainda mais nas mãos do Chris, que já botou a gente pra encontrar com uma divindade dentro do umbral. Então, assim, vai ser bem bacana. Então, quarta que vem eu tô lá. Eventualmente tô aqui no Raga comentando as coisas, porque
Desde que o Haga me convidou a primeira vez, agora é ele que lute. Sou igual o Sarna, não largo mais. Pois é, né? E eu acho que vocês estão vendo isso, porque ficou eu e Vivi praticamente aqui sem sair, cadeiras fixas quase. E agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que veio aqui participar com a gente. Espero que os nossos insights expandam mesmo a percepção de vocês sobre Atlantic City, sobre o Garganta Ruby, sobre como colocar esse universo nos jogos de vocês. E agradecer, Raga, pelo convite novamente, pelo espaço, Vivi pela companhia. E é isso. Show de bola. Então, fechamos mais uma lore sheet, a primeira do suplemento Trails of the Ash and Bone. Ou seja, daqui a 3 semanas, quando retornarmos com mais uma lore sheet, será a segunda deste suplemento. Inclusive, o título dessa segunda é Descendente de Roger de Camden. Será essa lore sheet que nós iremos trabalhar. Mas enquanto isso, na semana que vem vamos vir com mais um conteúdo de Caçadora Revanche e em seguida mais um conteúdo de Lobisomem, o Apocalipse, ambos da 5ª edição de Mundo das Trevas. Então se liguem na nossa programação, que é essa que está por vir. E para finalizar, peço para que Vivi e o Vaico junto comigo digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.